que indivíduos obesos eles têm maior ativação, uma hiperfunção de uma região chamada córtex orbitofrontal. O córtex pré-frontal, em geral, ele tem várias sub-regiões. Uma delas é a região orbitofrontal. Essa região ela está associada a criar o quê? Aumentar ou dar valor, ou criar uma representação de valor para aquele estímulo. Perfeito? Então, é quando você vê uma coisa e aquilo tem um apreço grande para a sua realidade, para suas preferências, e você ativa o córtex orbitofrontal de forma proeminente. Na verdade, é por essa ativação que você tem apreço por aquilo. Perfeito? Então, a ativação ela vem antes da própria necessidade do valor, porque é ele que dá o valor. Tem uma outra estrutura nessa mesma região do córtex pré-frontal que a gente chama de estrutura dorsolateral. E essa estrutura ela tem como função considerar e avaliar de forma mais distante, é o que a gente chama de cognição fria, de avaliar de forma mais racional e deliberada sobre aquilo que está sendo feito. Então, é controlar os comportamentos prepotentes ou comportamentos impulsivos. Essa é a função dessa estrutura. Perdão, nome de novo? Gente, eu sou muito ruim para nome. A Vanessa colocou o seguinte, que indivíduos com obesidade têm uma ativação maior nessa estrutura para sugestões alimentares comparado com indivíduos não obesos ou indivíduos que não têm essa mesma relação mais intensificada com a alimentação. E, ao mesmo tempo, além dessa ativação que dá o valor para o estímulo ela ser maior, a ativação do córtex pré-frontal dorsolateral, que controla os comportamentos impulsivos, ela, então, tem uma ativação reduzida frente a essas situações. Isso sugere que dentro desse cenário onde há bastante sugestão alimentar e você já tem uma configuração, uma circuitaria neural que corresponde a esse tipo de atividade, então é muito mais difícil do indivíduo se controlar frente a essas situações que envolvem alimentos mais calóricos. Certo? Isso é um fato. Tem bastante estudo legal sobre isso e a gente vai discutir isso também hoje. Então você tem uma hipofunção do córtex pré-frontal dorsolateral e uma hiperativação do córtex orbitofrontal. Então, isso sugere o quê? Que o indivíduo ele fique mais reativo, mais impulsivo frente a certas sugestões alimentares e tem dificuldade de controlar esses comportamentos relacionados à comida. Por isso que o pessoal critica muito aquela teoria da força de vontade. Tem que ter muita força de vontade. Não, não é isso. Porque a correção é esse cenário da força, depois a gente vai entrar na parte conceitual, mas esse cenário que envolve a vontade, ele não corresponde somente a uma força interna, ou, aliás, não corresponde a uma força interna que controla o sujeito, certo? Você primeiro tem que trabalhar com as variáveis que levam o sujeito a agir daquela maneira e reduzir o impacto ou a presença dessas variáveis. Então, quando a gente fala de autocontrole, não é necessariamente você ter uma força que sai de você que controla o seu comportamento, mas é a sua capacidade de conseguir de manipular as variáveis que façam com que o seu comportamento inadequado aconteça. Um exemplo, bom, se eu tenho uma certa fragilidade para consumo de doces, logo, eu não vou ficar me testando na frente do doce falando, não vou comer. Eu vou evitar ter o doce próximo a mim, ou em disponibilidade no ambiente e assim por diante. Então, é assim que você trabalha com o seu paciente para que ele tenha melhor autocontrole. É identificar o que o afeta e consiga se antecipar frente a esses fatores que o afetam, manipulando, deixando eles mais longe, mais restritos, certo? Mais distantes. Tem outras formas de você aprimorar isso? Tem. Tem um outro termo que eu vou discutir depois com vocês, chama procrastinação positiva. Sim, a procrastinação ela pode ser positiva. Certo? E aí eu entro com mais detalhes com vocês, mas é justamente você aumentar o nível de tolerabilidade ao desconforto do sujeito. Quer dizer isso? O sujeito está com vontade de comer doce, e quando ele consome, e quando ele vem essa vontade, aliás, vem um desejo, aquela iminência mais impulsiva, não quero comer doce agora, ele imediatamente come o alimento, certo? O que a gente pode pensar com o processo de aumento da capacidade de regulação dele? Você come o alimento imediatamente, logo após você tem o desejo. E se a gente esperar 5 minutos? Na outra semana, sem esperar 10 minutos. Na outra semana, sem esperar 15 minutos. Ou seja, eu estou distanciando a apresentação do reforço para ele. Isso vai auxiliá-lo a ter maior capacidade de
controlar esse desconforto, de lidar controlar não, mas de lidar com esse desconforto. Porque quando o desconforto vem, qual que é o hábito dele? Imediatamente consumir o alimento. Agora, se eu espero 10 minutos, então ele começa a admitir um outro padrão, que é esperar um pouco mais de tempo quando o desconforto vier. Só que muitas vezes, quando o desconforto aparece, ele espera esse tempo, o desconforto passa. E o desejo também. Você não está restringindo ele de comer, mas você está propondo uma estratégia onde o padrão agora é conseguir conter esses comportamentos mais impulsivos. Perfeito? Fez sentido? Pessoal de casa, fez sentido? Tranquilo? Então, por isso que a gente vai discutir algumas propostas relacionadas à intervenção comportamental, porque ela irá nos ajudar a ver o instrumento do planejamento dietético com outro panorama, com outro prisma. Não somente pensando que, não, eu tenho que restringir calorias, não, eu tenho que aumentar a proteína, não, eu tenho que aumentar a fibra, percebe? Fica mais preso nas concepções nutricionais e esquece que isso não necessariamente vai resolver o problema do paciente. Nem sempre o problema do paciente é a saciedade ou a falta dela. Certo? Aquela proposta meio Bela Gil, na falta do chocolate, como um pepino, né? Aquelas trocas equivalentes. Então, assim... É vontade, né? Não é ligado exatamente. À saciedade, é apenas uma vontade. Isso a gente chama de o quê? De seletividade sensorial. Certo? Então, o indivíduo está seletivo por algo que tem uma característica sensorial própria, e não porque ele está com fome. Ele pode até falar para você, nossa, estou com muita fome, estou com muita vontade de doce, preciso comer. Qual o período clássico para isso? Depois do almoço. Certo? Depois do almoço e à noite. E qual outro período clássico, que é de praxe? Exatamente, TPM. Então, porque esse processo ele está relacionado ao consumo precisamente chocolate, preferencialmente chocolate. Padrão alimentar. Mas parece que com o ódio e a raiva que vem, né? Parece que é inato, que é inerente à natureza. Fala, eu preciso disso aqui. Certo? Hã? Perfeito. A questão hormonal, ela muda a condição do organismo. Mas não há nada que implique necessariamente em consumir o chocolate como uma forma adaptativa. Isso é construído. Isso é aprendido. Perfeito? Então, perceba que quando a gente vai começar, quando a gente entra nesses fatores, nesses elementos que controlam o comportamento do sujeito, a gente começa a pensar um pouco além dos aspectos nutricionais. Porque, gente, é inevitável o aumento do apetite, certo? É inevitável a redução da percepção de saciedade, é inevitável o desconforto que vai ocorrer no processo de emagrecimento. Isso é inevitável. Quantas mil perguntas você não recebe, né, ou no consultório ou no Instagram, sobre como sanar a vontade doce, como parar os desejos, como emagrecer sem ter desconforto, sem esforço? Quantas? É quase um encontro dos milagres, né? Que vocês têm que fazer, têm que elaborar soluções miraculosas. E por isso que hoje vende, tudo bem? Bom dia. E por isso que hoje vende tantas propostas charlatãs para emagrecimento. Seca você, emagreça com esse produto em 20 dias, 39 quilos. Né? Então, você tem umas propostas absurdas e mirabolantes em relação a esse cenário atual. Isso funciona? Por que a gente tem tanta dificuldade com relação ao tratamento? Pelo processo de adesão, né? E você tem também uma concorrência que ela é desleal. Qual que é a concorrência? Que promete para você resultados extremamente irreais em um período curto de tempo. Isso é uma comercialização da área da saúde, certo? Então, você ainda tem que lidar não somente com as expectativas do paciente sobre o quanto ele quer emagrecer em uma semana, quanto também você tem que se preocupar com uma concorrência que promete emagrecer ele em um dia. E tomando um monte de porcaria que serve somente para enriquecer o dono da empresa. E além disso? Exatamente. E além disso, você tem o próprio paciente que vai lidar com as questões pessoais para conseguir lidar com esses alimentos no dia a dia. E por fim, você tem também a pressão biológica no decorrer desse processo. Então, você tem a expectativa frustrada, a concorrência que é enganosa, você tem os próprios conflitos pessoais do paciente,
você tem a pressão biológica exercendo efeito para que ele volte ao peso anterior. Você tá saindo aí o som? Acho que tá. Tá saindo? Pergunta? Vou te dar um exemplo. Tem um paciente que ele tem ansiedade, o médico, né, o psiquiatra receitou. Não lembro agora, não sei se é fluoxetina, escitalopram, enfim. Mas mexe com a parte dessa ansiedade, né? E ele tem uma preferência por doces. Isso é uma preferência dele. Nesse caso, o medicamento, ele vai conseguir, assim, em parte, controlar, mas vai meio que maquiar aquela sensação dele de não quero mais o doce, ou seria um efeito placebo, assim, vamos dizer, ou ele teria que continuar tendo contato com aqueles alimentos que ele tem preferência e seria uma boa estratégia para ele poder começar a ter esse autocontrole diante daqueles alimentos. Não sei se ficou... Ficou claro, e é uma pergunta bem ampla, bem extensa, mas dá para responder ela de várias formas também. O medicamento não tem efeito placebo, tá? O medicamento, mas, tipo assim, na questão dele ter a preferência do doce, de falar assim, agora eu estou tomando meu remédio para ansiedade, o doce eu não vou querer mais. O doce, vamos assim, percebe que é uma escolha dele pelo doce. Por ele estar achando que está tomando remédio para ansiedade, está controlando ali, né, o exagero dele, ele consegue falar assim, não, agora eu não quero mais o doce. Mas não seria assim, especialmente o doce. Assim. Sim, vamos colocar em partes essa discussão. Você citou três eventuais situações. Quando a gente fala da ansiedade, né, o paciente que ele associa, depois eu vou até começar a explicar para vocês todo o fenômeno. Gente, os slides que eu trouxe hoje é para vocês ficarem de estudo, eu nem normalmente sigo o slide, mas ficam tudo de material de consulta, então qualquer dúvida, vai me falando, mas não necessariamente eu vou estar seguindo a ordem aqui. Mas vamos pensar assim, um paciente que ele tem ansiedade, ele relacionou a ansiedade com o consumo de doce. E é muito comum o paciente chegar para vocês no consultório e falar, nossa, eu como muito doce porque eu estou muito ansioso, certo? Então, eu como chocolate demais porque eu estou passando por ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quando você tem uma relação dessa muito forte, seja uma relação direta, por meio de fato da emoção levar a isso, ou uma relação psicogênica dele achar que a ansiedade leva a isso, certo? Então, você já tem um efeito indireto da medicação. Porque o que a medicação vai fazer? Ela vai atenuar os níveis de ansiedade e, portanto, isso leva a um consumo de doce menor. Perfeito?